Amada igreja, vida com vida, quantos estão felizes nessa noite? Uau, que tempo abençoado. 2024 foi um tempo de muita unção, de muita alegria, de muita bênção, amém? Quantos aqui nesse ano de 2024 receberam a bênção do Senhor? Glória a Deus, é muito bom porque Deus tem muito mais para nós. Deus é um Deus de oportunidades, Deus é um Deus que Ele sempre quer fazer algo novo nas nossas vidas. Deus, Ele nos ama, e como família, nós temos um Pai que, como um pai ama o seu filho, Deus nos ama muito mais, porque o amor de Deus é um amor eterno, amém? E eu sei que Deus preparou, Deus trouxe você aqui essa noite, porque também Deus, eu quero liberar uma palavra profética sobre a nossa vida, sobre a tua família, sobre esse ministério. É uma alegria porque quando eu vejo tudo que Deus fez nesse ano, não foi obra de homem, porque nós não somos limitados, nós não somos capazes, mas é a obra do Espírito Santo, através da tua vida, através da igreja, que é o corpo vivo de Cristo, amém? Diz aí para a pessoa que está do teu lado, você é a minha família, nós somos o corpo de Cristo. E eu sei que hoje nós temos alguns que nos visitam, sejam bem-vindos todos que nos visitam. Essa é a tua família, esse é o teu lugar, a tua casa. E Deus está aqui, a presença de Deus está aqui. Nós podemos sentir a presença de Deus. Quantos sentem a presença de Deus? É uma alegria poder celebrar a entrada do dia do ano com a nossa família, com a família de Cristo, amém? E eu tenho uma palavra para vocês, alguns minutos, eu gostaria da tua atenção. E a semana passada Deus colocou no meu coração de trazer uma palavra para a igreja, onde Deus nos dizia: alarga a tua tenda, o espaço da tua tenda, finca bem as estacas, porque crescerás e não em peças, amém? Então Deus, da mesma maneira que Ele diz assim, você vai expandir na sua família, no seu ministério, na sua vida, mas nós temos que tomar cuidado para não ser impedimento. E hoje Deus quer me trazer uma palavra, porque todo final de ano, vem aquela pergunta na nossa mente: como é que vai ser o ano de 2025? Com tantos prognósticos difíceis que a gente vê, tanto fake news quanto tantas notícias, como é que vai ser? E essa é a pergunta que muitos veem nesse momento, pessoas que estão chegando, imigrantes que vêm aqui aos Estados Unidos, pessoas que já estão aqui há muito tempo, perguntam: e agora? Como vai ser o próximo ano? E Deus me trouxe essa noite aqui para dizer a você que Deus tem algo para a tua vida e Ele vai te guiar. E o tema que eu preparei, que o Senhor me deu é: Deus te mostrará qual caminho tomar. Vamos ler juntos? Deus te mostrará qual caminho tomar. Pega na mão aí e diz assim: olha, Deus vai te mostrar o caminho. E um versículo que toca muito o meu coração, quando eu penso em todos os desafios que eu vou enfrentar, o que nós vamos enfrentar, de todas as coisas que eu penso, eu sonho diante de Deus, e esse versículo ele toca muito o meu coração. Eu gostaria de ler Salmos 32, versículo 8, diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre a minha vista te darei conselho. Aleluia, amém, igreja? Deus está dizendo assim: olha, você tem algum plano? Você tem alguma necessidade? Você tem alguma coisa que está inquietando o teu coração? Deus me trouxe essa noite para dizer o seguinte: eu vou te instruir e te vou mostrar o caminho, amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Eu queria orar por você nesse momento. Senhor, eu quero agora pedir em nome de Jesus, que a tua palavra, Pai, que é viva, a tua palavra que é poderosa, possa entrar ao nosso coração, possa fazer, Senhor, vida nas nossas vidas, transformar, tirar toda a inquietação, toda a ansiedade, porque nós sabemos que o Senhor cuida daqueles que o Senhor ama, nós somos teus filhos. Pedimos que o Senhor venha falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós realmente precisamos escutar de Ti.
Cala todas as outras vozes. Cala todas as vozes que são contrárias, em nome de Jesus. Toda investida do inimigo caia por terra. E nós pedimos ao Deus que a Tua palavra possa entrar profundo no nosso coração. E nós te agradecemos e o povo de Deus diz: amém. Nós estamos encerrando o ano de 2024. Prestes a entrar no ano de 2025. Um ano cheio de oportunidades e de desafios também. E esse é um tempo de celebração, um tempo de comunhão, um tempo de nós podermos celebrar como família as conquistas, os sonhos, ou até mesmo a falta deles, para que a gente possa sonhar novamente. E mais do que apenas nos despedir do ano que passou, é um momento de avaliarmos nossa caminhada até aqui. É um momento de nós olharmos e refletirmos sobre as conquistas e aprendermos com os nossos desafios. Sempre com um coração grato. Quantos aqui tem algo para agradecer no ano de 2024? Nossa, eu tenho muita coisa que agradecer. Tenho muitas coisas que, se eu for relatar, aqui eu sei que muitos têm testemunhos de coisas que Deus fez no ano de 2024. Mas curiosamente, estudos revelam que o estresse pode aumentar até em 40% nessa época do ano. Imagina, 40% nessa época do ano, final de ano. E sabe, queridos, principalmente por dois fatores. O primeiro, frustração de metas não alcançadas. E a segunda, receio do futuro, receio daquilo que o futuro nos reserva. E hoje eu quero, junto com você, nesses poucos minutos, refletir na palavra de Deus, o que Ele espera de mim e de você para esse ano de 2025. O que Deus tem colocado no nosso coração, no seu coração. Agora, se eu começo e dizer, bom, eu me sinto frustrado por não ter realizado algo, ou não ter conquistado algo, não emagreci, não consegui fazer ginástica, não consegui fazer aquele curso, não aprendi inglês, não consegui meu documento. Sabe, querido, não fiz isso ou aquilo. Como se o balanço fosse negativo, trazendo desconforto e trazendo frustração. Amados, nós não podemos cair nesse laço, nessa cilada. Sabe por quê? Porque essa é uma armadilha, se sentir frustrado. Deus conhece o tempo. Isso não traz esperança, isso não traz ânimo, pelo contrário. Apenas estresse e desânimo. E o verdadeiro balanço na vida não acontece propriamente no dia 31 à meia-noite. O verdadeiro balanço será realizado um dia por Deus. E Ele não vai levar em conta essas coisas de quanto dinheiro você tem no banco, de quantas propriedades você tem, de quantos diplomas você conseguiu, quantas conquistas você realizou. Não, Deus não vai levar em conta essas coisas. O verdadeiro balanço acontece como aconteceu com um rei muito conhecido, o filho de Nabucodonosor, chamado Belsazar. Nabucodonosor entra em Jerusalém, saqueia a cidade, leva todo o povo prisioneiro, entra no templo, pega tudo que havia no templo e leva para a Babilônia. Depois de um tempo ele falece, seu filho Belsazar assume o reinado. E ele resolve fazer uma festa. Ele resolve chamar toda a corte e fazer uma grande festa, um grande banquete. E eu vou ler para vocês Daniel 5, do versículo 2 em diante, a história, para que eu possa explicar para vocês o que Deus quer nos falar nessa noite. E o versículo 2 diz assim: enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata do seu predecessor, Nabucodonosor. Tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro
que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei, os seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam vinho, louvavam aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Eles estavam adorando outros deuses. Mas de repente, diga assim, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia, e o seu rosto ficou pálido, e ele ficou tão assustado que os seus joelhos começaram a bater um no outro, e as suas pernas vacilaram. E aí o rei manda chamar todos os adivinhos para explicar o que estava acontecendo. E nenhum deles sabia explicar, não sei. Então a mãe de Beltsazar entra e fala, olha, eu conheço um homem de Deus chamado Daniel, que é o profeta Daniel, que vai poder interpretar. E aí Daniel foi chamado, e o rei nesse momento oferece presentes, ouro, prata, oferece todos os presentes para Daniel. Daniel recusa e glorifica ao Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E aí Daniel dá a seguinte interpretação, em Daniel 5:25. Esta, pois, é a escritura que se escreveu, Mené, Tekel e Parsim. E esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Querida igreja, o que Deus está nos dizendo é que sobre esse peso na balança é que nós nos devemos preparar. Não agora no dia 31 fazer um balanço negativo ou positivo, mas é nesse momento que a igreja precisa se preparar. Nós temos que estar preparados porque todos nós um dia vamos nos apresentar diante do trono de Deus. A palavra de Deus diz que todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, e como pastor separará as ovelhas de um lado, os bodes do outro, colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E esse é o balanço que nós devemos nos preparar nesse ano de 2025. Não sei se você sabe, mas o mundo que nós vivemos hoje está em rumo do caos. Nós vemos que as coisas estão piorando e a igreja do Senhor está sendo preparada para a vinda do Senhor Jesus. A igreja do Senhor está sendo fortalecida, mas eu preciso e você precisa se preparar. Se é algo que eu tenho para dizer aqui hoje, não é para você pensar nas conquistas que você vai fazer, de quanto dinheiro você vai conseguir em 2025, não. Mas como vai ser o teu relacionamento com Jesus? Como vai ser a tua vida? Porque se hoje, olha o que diz assim em Romanos 2, de 6 a 8. Aí vai aparecer na tela. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. E aí ele diz assim: e ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas e que rejeitam a verdade do quê? De seguir a justiça. Jesus é a nossa justiça, Jesus é o nosso rei, e é Ele que veio resgatar a minha vida, para que eu possa nesse dia ter um balanço diante de Deus, e me apresentar a Ele como obreiro aprovado, como alguém que vai ouvir: servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito eu te colocarei. Quantos querem ouvir isso do Senhor? E esse é o momento que nós temos que entender, que Jesus, Ele não veio aqui para julgar
mas ele veio para salvar todo aquele que nele crê, não pereça, mas receba a vida eterna. E se hoje, amada igreja, se hoje Deus viesse fazer um balanço da sua vida, como ele fez com Belsazar, qual seria o seu balanço? O que você diria ao Senhor? Como seria hoje, nessa noite, o balanço da sua vida? Se Jesus falar, hoje você vai partir, e você vai ter um encontro diante de Deus, como seria o teu balanço? E é isso que eu tenho que pensar, para que nesse ano que entra, eu possa entender que a única coisa que vai me levar a ter um balanço positivo é viver para Jesus, receber Jesus no meu coração e poder servir a Jesus e fazer parte da família de Deus. Quantos aqui amam a família de Deus? Diz aí para a pessoa, você é a minha família. E sabe, queridos, o apóstolo Paulo fez um balanço. Todos conhecem o apóstolo Paulo. E o balanço que ele fez da sua vida se encontra em 2 Timóteo 4,7, que diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E ele mesmo nos aconselha a fazer o mesmo. Ele mesmo está dizendo, através da palavra para a sua vida essa noite. Olha o que ele diz em 1 Timóteo 6,12. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna para a qual fostes chamado. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Então eu tenho que combater o bom combate. O que é o bom combate? É o combate que tem a ver com o reino de Deus. Não sei se você sabe, existe o mau combate. O mau combate são coisas que são efêmeras, que vão passar. E muitas vezes eu começo a entrar em guerras que eu não estou suposto a entrar. Muitas vezes eu começo a receber coisas, a fazer coisas que eu não estou suposto a fazer. E aí eu começo a ter combates, lutas, guerras, situações que eu não estou suposto a entrar. Porque existe o bom combate e existe o mau combate. E sabe por quê? Porque, na verdade, o inimigo das nossas almas, ele vai querer levar você para o mau combate. E ele não vai tentar fazer você cometer pecados grosseiros, porque ele sabe que você é crente e que você não vai cair. Mas ele vai tentar levar você a se distrair. Encher você de coisas para você fazer, encher a tua agenda, encher de coisas para a tua mente ficar tão ocupada que você não vai ter tempo para buscar a vida na palavra de Deus. Essa palavra é o manual de Deus para nossas vidas. Essa palavra é Deus falando conosco todos os dias. E se eu começo a ouvir a Deus, e eu começo a ler a palavra, eu começo a buscar, nós lemos lá no início, Deus está dizendo, eu vou instruir você. Eu vou ensinar você o caminho. Mas para mim ouvir a Deus, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus através da Bíblia. E muitas vezes o inimigo vai tentar ocupar você, cansar você, para que você não ouça a Deus. E sabe, queridos, a segunda coisa que muitos sentem, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de transição, é receio daquilo que está por vir. Eu trabalho com aluguéis e eu visito o bairro da periferia de Miami. E todos os meus inquilinos são pessoas que trabalham com colheita. E o grande temor deles, e agora? Nós vamos ser deportados. Porque estão dizendo que vão deportar todos os que estão ilegais nesse país. E a minha função como pastor, apesar que eu não digo que eu sou pastor, eu oro por eles e digo assim, isso não é verdade. Deus cuida, Deus ampara, e Ele nunca desampara aqueles que buscam, porque existe muita informação que não é verdade.
Existe muita informação que vem e as pessoas ficam atemorizadas, com medo do futuro. E agora? Como vai ser minha família? Mas eu quero te dizer que Deus nunca perdeu o controle, amém? Deus cuida de cada detalhe. E o que nós precisamos é tirar a mentira do diabo e receber a verdade de Deus. Porque Deus não desampara aqueles que o buscam, amém, igreja? E sabe, o medo de desconhecido, realmente não sabemos o que Deus preparou para o mundo. A nossa nação, a nossa igreja, as nossas famílias, e individualmente como pessoa. Mas a palavra nos dá uma segurança. Olha o que diz em Efésios 1:11. Nele digo, em quem também foste feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o seu conselho da sua vontade. Amém? Isso nos revela algo tremendo. Você quer ouvir? Quantos querem saber o que é de tremendo? Glória a Deus. Algumas pessoas têm interesse. Sabe o que é de tremendo? Se nós já fomos escolhidos por Ele para sermos o seu povo, no meio da nossa união com Cristo, então nós podemos ter a segurança de que todas as coisas são feitas de acordo com o plano, o propósito e a decisão do Rei dos Reis. Amém? Não sei se eu vou falar de novo para você dar um amém bem forte. Todas as decisões, tudo vem direto de Deus, que sabe todas as coisas, porque Ele conhece o passado, Ele conhece o presente e Ele conhece o futuro. E Ele te predestinou para ser família de Deus e Ele vai cuidar do teu futuro. O teu futuro não pertence ao caos, não pertence a coisa nenhuma, pertence a Jesus, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um amém? E de acordo com a sua vontade, com aquilo que Ele havia decidido desde o princípio. Portanto, o grande desafio meu e teu não é enfrentar o desconhecido. Pode ser desconhecido para mim e para você. O grande desafio é saber que é desconhecido para mim, mas totalmente conhecido dEle. Ele conhece cada dia da tua vida. A Bíblia fala que todos os nossos dias foram escritos por Deus no livro da vida. Amém? Deus sabe exatamente tudo que você vai passar, tudo que você vai enfrentar. E aí, em Isaías 30, 21, vem a palavra que eu quero liberar para a sua vida hoje. Quantos aqui precisam tomar alguma decisão em 2025? 1, 2, 3, várias pessoas. Quantos aqui estão esperando alguma resposta de alguma situação nesse ano de 2025? Glória a Deus. E eu quero liberar essa palavra para a tua vida. Para esses que nos assistem hoje, que estão nas suas casas, talvez em depressão, talvez com alguma luta, talvez com uma enfermidade, eu quero liberar essa palavra, para que você possa ter certeza que Deus vai guiar os teus passos. Isaías 30, 21 diz assim: quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Amém, querido? Este é o caminho, andai por ele. Que coisa maravilhosa. Significa que eu vou saber a maneira certa, a hora certa, o tempo certo de agir em cada situação, porque eu não vou estar sozinho, não vou estar decidindo por mim próprio. Deus vai guiar a mim e a cada um de vocês, trazendo direção, e você vai ouvir a voz de Deus dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Amém? Quantos podem dar um amém? E isso vai trazer tranquilidade. Eu preciso ouvir a Deus. E por último, quero convidar o ministério de louvor. Por último, eu preciso andar de acordo com o chamado de Deus. Eu preciso andar de acordo com o chamado. Todos aqui receberam um chamado. Mas que chamado? Chamado de Deus. Se você está aqui, é porque você foi chamado.
Você talvez é a primeira vez que você vem a uma igreja evangélica. Eu quero te dizer que Deus te chamou. Você foi escolhido. Talvez você não entenda muita coisa, mas eu quero te dizer que você não está só. Se Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, é porque Ele quer falar ao teu coração. E Ele quer que você aprenda a ouvir, para saber o que dizer, o que fazer em cada situação. E o grande desafio para mim e para você é andar conforme esse chamado. Como eu te disse, existe muita distração no mundo que a gente vive hoje. Sim ou não? Muita distração, inclusive no celular, tantas coisas. Hoje é tudo feito de maneira rápida. A gente não tem muito tempo. É uma vida corrida, sim ou não aqui? Mas eu quero te dizer algo. O grande desafio é viver de acordo com o chamado de Deus. Em Colossenses 1:10 diz assim: para que possais andar de modo digno do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então, o que Deus quer para mim e para você nesse chamado é que eu possa andar de maneira digna, que eu possa entender o chamado de Deus para a minha vida, e eu possa agradar o Senhor em tudo, na minha maneira, no meu casamento, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, que eu possa aprender, não que nós somos perfeitos, todos nós aqui estamos em processo de transformação. Todos aqui estão sendo transformados de glória em glória, de fé em fé, segundo o chamado de Deus, segundo a semelhança de Cristo. Amém? Só que é um processo longo, que leva anos, leva toda uma vida. E para te dizer algo, cada dia mais você está parecida ou parecido com Jesus. Olha para a pessoa do teu lado, estou vendo que vale, diz aí, estou vendo que você está cada dia mais parecido com Jesus. Talvez você tenha um pouco aí, um caráter um pouco ainda mais difícil. Alguns são mais difíceis, outros são mais alegres, outros têm uma personalidade diferente, mas todos nós, Deus sabe exatamente o que Ele precisa mudar no nosso coração. E se enfrentarmos nesse novo ano e pensar que nós temos que entrar esse ano despreocupados, sem medo, pensando apenas uma coisa: Deus cuida de mim. Mas inteiramente comprometidos de andar de modo digno do Senhor, podemos ter certeza de Filipenses 1:6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra, o quê? Aperfeiçoará até o dia de Cristo. Ele começou e Ele vai aperfeiçoando. Esse é o chamado de Deus para a tua vida. E por último, queria que todos lessem juntos esse versículo que nós lemos logo no início, para te trazer paz, você que precisa decidir algo esse ano de 2025. Você que precisa de uma resposta nesse ano de 2025. Você que tem alguns questionamentos no teu coração. Deus quer te curar. Deus quer te sarar. Deus quer abrir os nossos olhos. Não para ver como o mundo vê. Um caos, problema, guerras, conflitos. Não. Para que a gente possa ver como Ele vê. A igreja sendo preparada, como nós cantamos aqui, Jancinho cantou. A igreja vai prevalecer. A igreja vai viver eternamente. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus, como aquele balanço daquele rei foi negativo, ele disse: pesado fosse na balança e te achei em falta. Todos aqui, eu creio, que querem ouvir do Senhor: servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no pouco
perseverou, não se envergonhou do nome de Jesus. Então eu te colocarei na mesa da ceia do Senhor para celebrar. Não sei se você sabe, nós vamos celebrar uma grande ceia no céu, um grande banquete. Naquele dia que Jesus voltar para buscar a igreja, nós vamos ser arrebatados, vamos ser levados, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estaremos vivos seremos transladados para a glória de Deus. Amém, igreja? Eu não posso terminar essa palavra sem antes fazer uma oração, porque talvez você pensou, poxa, mas se Jesus voltar hoje, eu não sei se eu vou viver eternamente, se eu vou viver separado de Deus. Mas Deus quer dar a oportunidade. A palavra diz que Jesus está à porta e toca. Se ouvires a voz e abrires a porta do teu coração, Ele entrará na sua casa, ceará contigo e você com Ele. Deus quer ter comunhão com você. Mas o que eu preciso fazer? É reconhecer Jesus como único, suficiente Salvador. Eu gostaria que toda a igreja me apoiasse, porque pessoas que vão estar assistindo, pessoas que estão aqui, vão hoje fazer essa oração entregando a sua vida a Jesus. Gostaria que todos fechassem seus olhos, baixassem sua cabeça e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que eu sou pecador, e eu te recebo como único, suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, onde ninguém poderá mais apagar. Obrigado por me receber. E eu quero nesse dia te encontrar e ter um balanço positivo. Me ensina a obedecer a tua palavra, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu quero fazer mais uma oração selando esse momento. Se você está aqui e hoje você fez essa oração, porque a palavra diz que é por graça, eu não preciso fazer nada a não ser reconhecer Jesus e começar a seguir a Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez e você hoje decidiu entregar a tua vida a Jesus, eu não vou mover você. Aonde você estiver, levanta uma das suas mãos. Tem alguém que fez essa oração, que entregou a sua vida a Jesus? Que eu não estou enxergando aí atrás. Tem alguém? Vou dar mais uma oportunidade. Se você hoje reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado por essa mão que se levanta, em nome de Jesus. Tem outra mão que se levanta ali, em nome de Jesus. Tem mais uma mão ali, obrigado, em nome de Jesus. Glória a Deus por essa mão, em nome de Jesus. Eu estou vendo você, em nome de Jesus. Deus abençoe. Todos aqui, queria que todos levantassem uma das suas mãos. Eu quero abençoar essas pessoas que hoje receberam Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado por essas vidas. A palavra diz que hoje existe uma festa nos céus. Obrigado porque eles agora fazem parte da família de Deus. São os nossos irmãos e irmãs. E nós os abençoamos em nome de Jesus, declarando as bênçãos espirituais, físicas, emocionais, todas as áreas. E os recebemos como família de Cristo na Igreja Viva. E o povo de Deus diz: amém, amém. Depois você dê um abraço nesses amados, em nome de Jesus. Antes de nós louvarmos, eu quero dizer para vocês que esse ano de 2025, no início do ano, nós vamos começar uma nova série. E eu gostaria que você visse esse vídeo.
Amém. Você pode gritar bem alto: o renovo do Senhor. Renovo. 2025 vai ser o ano do renovo, o mês do renovo. E Deus vai fazer algo poderoso no nosso meio. Porque renovo representa algo que floresce novamente. Mesmo após um período de dificuldade, o renovo nasce. O renovo de Deus nos convida nessa noite a deixar o passado para trás. Tudo aquilo que nos prende e nos limita. O renovo nos leva a abraçar o novo, os planos e oportunidades de bênção que Deus preparou. E principalmente, confiar na restauração de Deus. Ele transforma o deserto em jardim. Traz vida onde parecia haver morte. Gostaria que você segurasse na mão da pessoa que está do seu lado. Esse é o tempo que Deus preparou, unindo a família de Cristo, a sua família. Que bom poder compartilhar a vida com vocês. Que bom poder, muitos agora estão enchendo a cara, quem sabe fazendo o quê, e você decidiu estar aqui na presença de Deus, com a família de Cristo, para celebrar e entrar o ano na presença de Deus. Não tem coisa melhor, amém? É uma alegria poder fazer parte da história dessa igreja, das coisas que Deus tem feito, das coisas que Deus tem transformado na nossa vida, dos milagres que a gente tem presenciado, da cura que Deus tem trazido, dos casamentos restaurados, tantas coisas. Então o renovo vai ser uma nova vida, algo que floresce, deixar o passado para trás, abraçar o novo e confiar na restauração do Senhor. E o versículo que Deus nos deu em Apocalipse 21:5 diz assim: e aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Não veio de homem, não veio da terra, veio direto do trono de Deus. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Quero orar por você, e eu quero que você também abençoe teu irmão que está aqui. Em nome de Jesus, Senhor, está aqui a tua família, e nós recebemos essa palavra para esse ano de 2025, que vai ser um ano de florescer, um ano de crescimento, um ano de expansão, um ano de muita bênção, muitas conquistas pessoais, familiares. Pai, eu quero agradecer porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite para dizer que o Senhor nos ama, que o Senhor nos escolheu e que o Senhor nos chamou. E nós estamos aqui. O Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor conhece as lutas e as dificuldades que cada um enfrenta. Mas a tua palavra diz que em ti nós somos mais do que vencedores. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porque em Cristo nós somos novas criaturas. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada um. Eu peço a tua bênção espiritual, física, emocional. Eu peço para que cada um possa receber a unção de Deus que despedaça todo o jugo, aleluia. Hoje é dia de libertação, hoje é dia de cadeias quebradas, e eu quero dizer, meu Deus, que a tua palavra é verdadeira, a tua palavra é vida,
a tua palavra transforma. Oh meu Deus, muito obrigado. E muito obrigado. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda a adoração a Cristo Jesus. Amém e amém.